Olá, meus queridos e minhas queridas do Centro Espírita Confraternização Espírita Baiana, que completa hoje, dia 20 de maio, 83 anos de trabalho ininterrupto no bem. Essa é uma grande marca que vocês estão alcançando e a convite do nosso querido Celso, ele nos pediu que fizéssemos uma palestra comemorativa e que não esquecêssemos também de lembrarmos e até envolvermos em oração a partida do presidente vitalício, que foi seu Jorge, que desencarnou no mês passado. Então, nós iremos agora iniciar com a prece e peço àqueles que nos ouvem que no momento em que tiverem acesso a essa preleção, elevem o pensamento também ao alto e envolvam o querido Jorge, o presidente vitalício da Confraternização Espírita Baiana. E assim, nesse momento, peço que vocês entrem em movimento de introspecção, fechem os olhos e, através da elevação do pensamento, vamos conectar com o nosso Deus interno. Senhor Jesus, querido amigo, companheiro inseparável de todas as horas, estamos aqui reunidos em Teu nome, com a certeza do amparo dos Seus mensageiros de luz, ministros, trabalhadores da Tua seara, que na egrégora da Confraternização Espírita Baiana, que completa 83 anos de sua existência no mundo material, pedimos que aqueles que assessoram o Centro Espírita possam aqui vir ter conosco, nos inspirando a falarmos do tema de hoje, de modo que possamos tocar os corações daqueles que nos ouvem. Na certeza do Teu amparo, nós iniciamos, portanto, a nossa preleção doutrinária de hoje, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o Teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o Teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do Teu amor, assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Jesus seja louvado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. E assim, nesse momento de conexão com o nosso mundo interior, nós vamos tocar uma canção para que esse momento festivo também receba, a arte da música como uma forma de contemplação da vida e de celebração, melhor dizendo, da vida que o tempo que o centro já tem de existência no mundo físico. Recebam essa canção como justamente um canto de congraçamento, de confraternização que essa canção nos reporta. Vamos lá, muito comum no movimento espírita. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus nem fere a ninguém.
A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Parabéns, Confraternização Espírita Baiana, pelos 83 anos de existência. E assim, a proposta então do tema de hoje, que nós elegemos como uma forma de contribuição para esta casa, é falar sobre o perdão como o caminho da cura. Esse tema, portanto, ele tem base em algumas obras, dentre elas uma que eu estou lendo atualmente, que é o livro Cura e Autocura, do Andrei Moreira, da AME de Minas Gerais, e que ele tem um capítulo do livro chamado Perdão, Caminho para a Cura Integral. É uma das referências, porque eu estou na leitura dele, então eu estou impregnado com a energia dessa obra, mas tem outras obras também que eu já falei em alguns momentos e que já fiz essa palestra com outros títulos, também retirado do livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Então, Cura e Autocura, eu recomendo que vocês leiam, um livro muito expansivo. O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, excelente, do querido Alberto Almeida, também lá de Belém do Pará, e também uma contribuição muito grande sobre o perdão. Ele traz conceitos do que é o perdão, ele vai falar sobre as consequências do não perdão, o amor como base para o perdão, o auto-perdão e por aí vai. E tem outra obra que é interessante, que é o de Rossandro Klinger, Auto-Perdão, o aprendizado necessário. Essa obra também eu li em 7 dias, foi um livro muito bom, que é fruto das palestras que o Rossandro faz pelo Brasil afora, e ele transformou em um livro. O de Alberto Almeida também, eu tive o prazer de ler em 2017, e lá naquela época eu fiz muitas palestras baseadas nessa literatura. Mas aqui, para não deixar de falar também da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, vai ter um capítulo lá, não falando do perdão, mas um dos grandes problemas que levam a que nós tenhamos que perdoar o outro ou nos perdoarmos. No caso, o auto-perdão é fruto da nossa culpa que trazemos, inconsciente ou consciente, e que, portanto, por não nos perdoarmos, é muito complicado conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem, no caso, aqueles que nos magoam, né? Então ela vai trazer um capítulo falando sobre culpa e arrependimento, que vale a pena ser lido, e dentre outras obras que ela também traz, que é Conflitos Existenciais, que vai falar sobre a mágoa, sobre o ressentimento, que são todos essas emoções e sentimentos, melhor dizendo, sentimentos fruto do espaço de construção, da necessidade de que, se cultivarmos isso, a culpa e a mágoa, teremos que um dia trabalhar o perdão. Então, para início de definição, o termo perdão, etimologicamente, ele vem de duas palavras que, na verdade, pode se separar, vem do latim de per, que significa total, completo, e donare, que é dar, entregar, doar. Então, perdão significa dar por inteiro, doar por inteiro. Esse é o sentido etimológico que vem do latim. Vocês podem perceber, portanto, o termo perfurar, furar por inteiro, percorrer, fazer o percurso por inteiro. O outro termo que vocês poderiam ter também seria pernoitar, passar a noite, né? Atravessar a noite. Então vem
dessa definição do sentido etimológico do per, que seria totalmente, completo, e donare, no caso do perdão, que é entregar e doar por inteiro. Tendo em vista essa definição, nós poderíamos aprofundar com esse tema, que é um tema bastante interessante, que também está lá no Evangelho, e numa passagem que Pedro conversa com Jesus, e ele pergunta ao Cristo: Senhor, até quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? E Jesus respondeu, ou melhor, Pedro continua, será até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Isso vai estar em Mateus capítulo 18, versículo 21. Então, tendo em vista essa passagem do Evangelho, e que vai falar que o perdão ele é infinito, na verdade esse número 7 vezes 7, não tome ao pé da letra, porque uma vez, quando perguntaram a Chico Xavier, uma senhora que estava vivendo uma experiência desagradável com seu marido, e Chico nos traz essa informação, que ela chegou até ele e perguntou, Chico, como é que eu faço para poder conduzir a minha vida com esse marido que bebe, que chega em casa violento, agressivo, e ele mela a casa inteira, vomita, né? A casa, e ela tem que fazer a limpeza, e ela não suporta mais aquilo, são anos vivendo isso, 30 anos passando por isso. E eu já perdoei o que o Evangelho recomenda, eu já fiz a conta de 70 vezes 7 vezes, dá 7 vezes 7, 49, 490 vezes. E, portanto, já nesses 30 anos já foi muito mais do que 490 vezes. Aí o Chico olhou para ela com um jeitinho mineiro e disse, ô minha filha, eu compreendo você, é muita dor, minha filha, tantos anos tendo que viver essa relação com esse seu companheiro. Mas o Evangelho, ele quando fala perdoar 70 vezes 7 vezes, minha filha, ele fala perdoar 70 vezes 7 vezes cada equívoco. Ou seja, cada vez que ele vomitou, 70 vezes 7 vezes, cada vez que ele foi mais intolerante, agressivo, perdoa. Ou seja, o perdão ele é infinito. Por que o perdão infinito é algo que seria um benefício para quem atua no movimento do perdoar? Porque, como o perdão já diz, é uma forma de doar por inteiro. Se perdoar, portanto, é a forma mais ampla de manifestação do amor. Mas a ideia do perdoar, ela passa na premissa, em primeiro lugar, na minha reflexão, pelo auto-perdão. E por que a gente vai falar do auto-perdão? Porque o auto-perdão é algo que nós outros que vivemos essas situações de dificuldades em lidar com as nossas limitações, pelos equívocos que cometemos ao longo da nossa existência, nós cometemos vários delitos ou várias transgressões à lei. E ao tempo em que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos criando mecanismos nós vamos criando o complexo da culpa, que mesmo que não conscientemente, nós trazemos no nível inconsciente a experiência dos delitos praticados. Por isso que eu pego a passagem aqui de Joana, quando ela vai dizer assim, durante esse lento e contínuo processo de crescimento, os impulsos defluentes das fases primárias que nós trazemos no mundo primitivo que vivemos e ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, nas fases primárias, a gente cometeu vários equívocos, vários delitos, e que eram compatíveis com o estágio evolutivo que nos encontrávamos. Mas como nós ainda não tínhamos, na época, consciência do que fazíamos, aquilo foi feito e, de uma forma ou de outra, foi passando desapercebido e nós não trouxemos para a nossa realidade profunda para que pudesse se materializar com a culpa e quando aprofunda na culpa tóxica, que é o remorso. Então aquilo foi feito. Quando a gente vai acrescendo consciência, aqueles delitos que estão no inconsciente profundo, eles vêm e emergem, às vezes através de sonhos, através de atitudes que a gente percebe que são contrárias à lei de amor, e aí a gente vai acessando os delitos praticados e a culpa tóxica, ou melhor, a culpa nos toma, que pode se toxificar. Ela vai dizer, então, nas fases primárias, esse movimento dos impulsos defluentes das fases primárias, em que há a predominância da natureza animal por sobre a natureza espiritual, fazem com que o ego imediatista se acautele e se revista de cuidados para o próprio triunfo com a visão distorcida da realidade e deixa-se arrastar pelas heranças ancestrais. É nesse comportamento primitivo que a consciência desperta, ou seja, essa consciência que já estamos no mundo de provas e expiações, estamos indo para a regeneração planetária, nós vamos tendo acréscimo de consciência. Então, é nesse momento que a consciência desperta e, ao analisar os valores em que se sustenta, abre espaço para a culpa.
que se manifesta como conflito do remorso, de insegurança, de mal-estar, numa necessidade inconsciente de autopunição. Daí vem a questão da palavra, fiquem com ela, autopunição. Nós começamos a nos autopunir. Por quê? Porque como o delito vem à tona através de reminiscências, nós achamos que aquilo foi muito forte e pesado ter feito quando a gente acresceu consciência, só que a gente esquece que o que foi possível ser feito no momento que a gente tinha a melhor versão que a gente tinha para aquela época, lá atrás era aquela. Então não cabe aqui a gente entrar no movimento da culpa que se toxifica virando o chamado remorso. Esse, portanto, é a base de entendimento no que diz respeito ao tema do perdão, como caminho da cura. Passamos primeiro pelo auto-perdão. Então, enquanto nós outros não nos conciliamos conosco mesmos, nos reconciliamos conosco mesmos, nós não podemos fazer o movimento de reconciliação com quem está fora. Que aí seria o outro grande sentimento que nós carregamos e muito ao longo das nossas existências sucessivas, que é a mágoa. Então, o primeiro deles é a culpa, e que de uma forma ou de outra é natural e legítima, porque no estágio que nos encontramos nós vamos cometer equívocos, vamos transgredir, nós somos transgressores por excelência, e na hora que transgredimos, aquilo pode de uma forma ou de outra passar desapercebido, mas com acréscimo de consciência, como disse Joana, quando a consciência desperta, nós passamos a nos punir. E esse movimento, portanto, não nos leva para o mais. E aí eu vou desenvolver durante a preleção. O outro movimento, portanto, é o da mágoa. A mágoa é aquilo que nós trazemos com relação ao que o outro nos fazem. A mágoa por si só, ela acontece e é natural e legítima. Todo mundo tem culpa e todo mundo, em um maior ou menor grau, tem mágoa. Porque magoar-se faz parte das nossas susceptibilidades, em que nos encontramos ainda criaturas imperfeitas e comuns, e que, portanto, passamos por alguns perrengues na vida e que quando desabona a nossa condição egóica, nós entramos no processo do melindre ou da mágoa. A mágoa, então, portanto, faz parte da nossa relação no viver, na relação interpessoal. O problema é quando ela se toxifica, que ela forma-se o rancor. Aí sim é um sentimento que se aprofunda e que pode trazer problemas seríssimos para a nossa condição celular, então, portanto, para a nossa condição de seres que vivemos no corpo físico, gerando as doenças das mais variadas que podem nos acometer. Então, o que seria esse movimento da compreensão da mágoa? A mágoa é aquele movimento, portanto, que nos leva para o menos. Quando você, diz Joana de Ângeles, no livro, se não me engano, Episódios Diários, quem guarda mágoa, guarda lixo mental. E um dos oradores que eu citei no início dessas obras que eu recomendei que vocês leiam, Auto Perdão, O Perdão como Caminho e Cura e Autocura, dos 3 confrades e expositores espíritas, um deles, que é o Rossandro, ele traz uma imagem muito interessante sobre a toxicidade do que a mágoa pode gerar numa pessoa. Exemplificamos ao prazer da minha própria exemplificação. Digamos que você está transitando aqui, como a gente fala para o público soteropolitano, mas isso pode chegar em outros estados, a gente fala de Salvador. Imagine que vocês estão na linha férrea do subúrbio ferroviário. E aí, portanto, num desenvolvimento daquele, você recebe uma pessoa do seu lado que está com mal-estar, não é em época de pandemia, mas na época que nós podíamos nos confinar nos ônibus e nos trens. A pessoa tem um mal-estar e ela simplesmente enjoa e vomita em cima de você. Quando ela vomitou, caiu em sua roupa, você olhou para aquilo, percebeu o vômito, olhou para aquela pessoa, acessou o animal que habita dentro da gente, a vontade que tem é de agredir, mas polidamente a gente vai ver que não é possível, ela estava com mal-estar, está passando mal, a gente segura o nosso ímpeto de agressão, que ainda tem, que é um dos processos que mais acomete na nossa sombra, é a agressividade. A gente tolhe ela e mascara vivendo a persona do resiliente, do tolerante, e que não é uma realidade porque está negando aquilo que vai lá no íntimo. Ok? Isso a gente fala em outro momento. Naquele momento, portanto, você está carregando, e por incrível que pareça aqui, é uma garrafa de Tupperware, o exemplo que ele dá de Tupperware, só que aqui é uma garrafa de água. Falar de vômito e beber água não é nada muito agradável, mas eu fiz isso para tirar a tampa dessa garrafa da Tupperware, e digamos que você estava transportando lá para o lugar que você estava se deslocando, uma vasilha da Tupperware do seu amigo,
ou da sua amiga. E naquele momento você não tinha outra coisa na mão senão aquela vasilha da Tupperware. Você pega a vasilha da Tupperware e aproveita e limpa o vômito que caiu sobre sua camisa. Você não vai ficar sem camisa, você fica com a camisa fedorenta e tira todo aquele grosso vômito que estava em você, o feijão dormido, a galinha, o frango, toda aquela alimentação, o mocotó, sei lá, a rabada, o que aquele ser pode ter comido e gerado o sarapatel, ou enfim, o que ele possa ter comido, e você armazena aqui na garrafa de Tupperware e ó, fecha, leva e guarda aquela vasilha e chega na casa do seu amigo, da sua amiga e fala assim, aqui ó, é sua garrafa de Tupperware, mas só que eu tenho aqui uma má notícia, vomitaram na minha roupa no trem e eu estou guardando todo o vômito aqui dentro, faça bom uso disso aí, lave. A pessoa, não quero isso não, pode levar para você, Flávio, que nada, eu vou ficar com isso nada, joga isso fora. Eu pego a garrafa da Tupperware e fico apegado a ela e não jogo fora. Levo para casa, aí durmo com ela do lado da minha cabeceira, acordo no outro dia, eu vou abrir e dar uma cheiradinha, tomo aquele barrunfo, passa 2 meses, chega o São João, você vai dançar o forró, leva aquilo com você, abre de novo, cheira, tá aquilo podre lá dentro, aí passa o carnaval, passa o São João, vem o Natal, você resolve lembrar daquilo novamente, vou dar uma cheiradinha aqui nesse negócio. Cheira mais uma vez, aquilo tá podre. Vocês aí possivelmente já não estão nem suportando mais e louco para eu terminar essa história. Mas é justamente isso, é para provocar vocês a olharem para o que é a mágoa. Nessa imagem trazida pelo Rossandro, ele quer dizer que a mágoa, portanto, é essa toxicidade, esse lixo que você carregou desnecessariamente com você por um tempo além do tempo do que aconteceu o fato. No momento em que acontece o fato, magoar-se com aquilo faz parte. O movimento de carregar mágoa ou de ressentir ou sentir de novo, é o ressentimento, é você levar adiante para todos esses eventos da sua vida aquele conteúdo que lhe trouxe um desagravo, que lhe trouxe uma situação desconfortável, mas que você poderia ter deixado lá, mas você escolheu levar com você a vida inteira, em todos os momentos de confraternização e de vivências que você vai viver, você está com aquilo no seu corpo, no seu campo mental, nas suas reminiscências, ou melhor, nos seus movimentos de recordação do ressentir o fenômeno que poderia ter ficado lá. Esse, portanto, é a explicação do que é a mágoa, quando você se magoa com alguém e ela se toxifica, podendo virar, portanto, um rancor, quando você fica rancoroso e aquilo vai lhe tomando de um certo grau, que gera até doenças psicossomáticas, e que é o aprofundamento tanto da culpa quanto da mágoa. A culpa tem um caminho que o Alberto Almeida traz, que é bastante interessante. Ele vai trazer o caminho da culpa, que vai virar o remorso, e que quando se aprofunda vai ter a autopiedade, a autopunição, a autocomiseração, todos aqueles sentimentos que você encontra, vitimização. Isso pode gerar uma disfunção biopsicoespiritual e que pode gerar, portanto, distúrbios emocionais, conflitos sociais, transtornos mentais, perturbações espirituais obsessivas, doenças orgânicas, desconexão cósmico-planetária, e, contanto, isso pode avançar para o agravamento do sofrimento, levando, no caso da culpa, por suicídio, que é o aprofundamento, uma depressão e um suicídio, e tendo, assim, um agravamento do sofrimento no mundo espiritual. Então, a culpa, quando se toxifica, leva para esse espaço. E aí você tem que retornar para uma reencarnação reparadora como proposta ao caminho do perdão. No caso da culpa, do auto-perdão, que você não se permitiu e seguiu essa trilha. No caso da mágoa, ela vai seguir o outro caminho, que é a toxicidade, o rancor, que vai gerar um ódio ou vingança de alguém, porque a mágoa é com alguém de fora que lhe fez algo, então você vai querer vingar-se, vai querer levar para o outro a revanche, aí vem o duelo, aí vem o revide, todos aqueles sentimentos que levam à competição para poder reparar o dano que você sofreu e que você não soube digerir e deixar só no vômito que foi no trem e ali pegar aquilo e jogar fora. E ok para aquilo e se aborreceu na hora ali, que você não é de ferro, mas largou aquilo para trás. Não, você resolveu levar adiante, que levou disfunção biopsicoespiritual e cósmico-planetária, levando distúrbios emocionais, conflitos sociais e todos os outros que a culpa leva, e que no final pode levar a um homicídio. Você matar alguém de tanta raiva em vidas passadas, a gente já fez muito isso, hoje muitos fazem no tempo moderno também, e ficam nesse espaço de tentativa de revide, quando passam por uma situação que é de se magoar com alguém, e aí vai, se não é literalmente tirar a vida do outro, tenta de uma forma ou de outra minar a vida do outro, enquanto pode, quanto maledicência,
enquanto fofocas e outras formas mais de tentar fazer o reparo daquele dano que você sofreu e que você se melindrou em algum momento da sua existência. Então esse caminho da toxicidade desses dois sentimentos de culpa e de mágoa, eles simplesmente nos levam para o menos do que nós poderíamos escolher, quando na verdade é como se fosse uma imagem de um barco que transita no leito caudaloso de um rio. Imagine, portanto, que esse barco no leito caudaloso ele está atravessando. Quando a pessoa entra numa mágoa ou entra na culpa, ela vai se colocando à proximidade do barco da margem. Ao invés do leito caudaloso que vai fluir para o oceano de forma leve, fluida e de forma expansiva, ela começa a gerar uma restrição e que, se aproximando da margem, que tem mais os bancos de areia, ela vai começar a tender a encalhar. Então a culpa é como se fosse a mágoa, essa aproximação da margem. Mas a aproximação da margem está ok, porque o barco ele vai para a margem, ele se refaz, toma o roteiro e volta para o leito caudaloso. Só que quando ela se toxifica, ela, ao invés de apenas ir para a margem, o barco ele vai encalhar na areia, ou no barro, ou na margem do rio. E quando ele encalha, ele não consegue pegar o fluxo da vida. Ele vai precisar de um reboque, ele vai precisar de alguém que vá guinchá-lo. Ou seja, é como se fosse uma imagem para o ser humano, você vai precisar do suporte de um medicamento, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, de um terapeuta, de condições outras que lhe tirem do encalhe que você se encontra para lhe fazer você voltar para o leito do rio, para o fluxo contínuo, para o fanal, que é o oceano da bem-aventurança, da paz interior que todos buscamos. Nessa proposta e nessas imagens que eu trago, é para facilitar o aprendizado do que nós fazemos conosco quando entramos no movimento da culpa tóxica ou da mágoa. E aí vamos ter que trabalhar o movimento do perdão como um caminho da cura. O perdão, portanto, no auto-perdão, seria um movimento de reconciliação consigo próprio, de fazer a leitura que seria ok para isso. Eu sou um ser humano comum e imperfeito e, portanto, essa é a minha melhor versão. Isso é o que eu posso oferecer no momento, foi o que eu pude oferecer no momento em que vivi a experiência do delito. Quantas pessoas reencarnam com a culpa de terem cometido um ato criminoso que não foi descoberto no passado, porque as leis não conseguiram pegar, eles conseguem transitar no corpo sem serem pegos, desencarnam, entram no processo de acréscimo de consciência ou de uma, como fala Joana, numa consciência mais desperta, e com a consciência desperta passa a entrar no movimento de culpa. Retorna, como o Alberto falou, depois de entrar naqueles caminhos todos, não ser descoberto, ele vai para o corpo novamente, e aí no inconsciente profundo, que tem todo o arcabouço das experiências vividas ao longo das sucessivas existências, nós trazemos aquele ponto que fica como se fosse um alfinete na nossa alma, nos provocando e dizendo, olha, você cometeu aquele delito, você não foi descoberto. Naquela época, as leis humanas não lhe pegaram, mas existe uma lei que é o tribunal da própria consciência. E esse tribunal não é um Deus que a gente julgue, um Deus que está fora, que castiga, que julga e condena. Na visão do Deus judaico-cristão, que é o Deus que a gente não coaduna, nós não nos sintonizamos com esse Deus judaico-cristão, que é um Deus que pune, que castiga, que bota para poder arder no mármore do inferno, ou que resolve escolher alguns eleitos para viver no paraíso. Esse Deus não é o Deus que nós entendemos como espíritas que somos. Então o Deus que a gente concebe é o Deus de amor. Portanto, esse Deus que cria leis que são imutáveis e que nós, ao nos afastarmos da lei, por um movimento de consciência desperta, nós vamos nos ajustando a ela. Uns podem escolher um caminho de mais amor, porque também está lá dito, Pedro, que o bem que você faz apaga a multidão de equívocos. Eu marquei em algum lugar, mas foi dito por Pedro isso. Se você então pratica o bem, de uma forma ou de outra, ele neutraliza os delitos que no passado cometemos. Só que muitos escolhem o caminho da autopunição. Então, passaram de uma vida para outra, não foram descobertos pelas leis humanas, mas a lei interna que está íncita, como está no Livro dos Espíritos, na própria consciência, onde está a lei de Deus, na sua própria consciência. Como está na própria consciência, ao despertarmos, nós podemos entrar para o movimento que é o mais,
que seria, poxa, eu cometi o delito, não fui descoberto, entrei nessa vida nova e aí surgem os movimentos que a gente não entende, agorafobia, síndromes do pânico, os movimentos psicopatológicos que às vezes não têm uma explicação nessa existência e que podem ter explicações nas existências transatas, naqueles movimentos de alma que o ser foi construindo e se autopunindo nessa, quando despertou a consciência um pouco mais, ao invés de escolher um caminho do mais, que eu vou explicar qual seria esse, escolhe o caminho do menos, que é de se punir, de se violentar, de gerar distúrbios psicoemocionais, gerar problemas físicos, como as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, os cânceres, que às vezes não tem uma explicação lógica, mas é uma explicação psicológica, consciencial, transpessoal, e que o corpo ele é justamente o movimento de expressão daquilo que você não conseguiu fazer a elaboração nos níveis mais complexos da mente, do pensamento, da consciência. O corpo, como não aguenta aquele processo, ele eclode em doenças. E aí seria uma luta no eixo ego-self, que é o ego querendo fazer prevalecer a sua conduta, e o self, que deveria ser o gestor, o gerente da psique, ele não suporta não ser escutado pelo ego, ele começa a mostrar, olha, você não está me ouvindo, você não está me ouvindo, então eu tenho que fazer um chamado para você olhar para dentro. E aí o olhar para dentro, às vezes, é através de uma doença que nos acomete e que nós outros nos perdemos sem entender por que era tão bom, fazia isso, fazia aquilo e fico com câncer, ou desenvolvo uma doença autoimune. Aí é o conflito do nosso inconsciente profundo, que é muito maior do que a rolha na visão junguiana, que ele faz uma comparação da mente consciente, é uma rolha no oceano. Nós somos esse oceano de inconsciência e achamos que nos conhecemos quando na verdade somos apenas a rolha, que é a expressão da consciência que nós temos egóica de pensar que podemos ter acesso a todo o material que está no profundo do nosso ser, das experiências diversas que tivemos e que, portanto, elas fazem parte do personagem que hoje somos na existência atual, quando nos configuramos nessa roupagem do personagem que eu sou Flávio, mas eu não posso anular todo esse passado que eu carrego e que está aí dentro de mim sinalizando os delitos que eu pratiquei, as virtudes que eu possuo, e se nós não fazemos um movimento de introspecção, de mergulho interior, nós não podemos descobrir essas habilidades, essas virtudes, as nossas mazelas, ou tudo aquilo que nós carregamos. Como é então o caminho desse processo de autopunição que muitos de nós fazemos? É quando, na verdade, fazemos a violência contra nós mesmos como se fosse o reparo do delito praticado, e o que não seria o mais conveniente. Qual seria o chamado? No caso de uma culpa que se toxificou, era você, ao invés de deixar ela se toxificar, ir para o caminho do reparo, do arrependimento. E esse é o capítulo que Joana traz, que é chamado Culpa e Arrependimento, que está lá no livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno você vai ter lá um roteiro do reparo desse processo de delitos que vocês possam praticar. Quando ele fala do arrependimento, depois do arrependimento vocês entram na expiação, que nada mais é do que viver, expurgar toda a dor que você não conseguiu, da culpa que você se impregnou, você se arrepende do movimento delituoso, você expia aquilo naturalmente e depois você vai para o reparo. O Alberto traz também aqui uma forma de explicar. O arrependimento seria tomar a consciência de que não cabe mais aquele ato em que você fez e agora você não deve se repetir naquilo, mesmo que repita como humano comum e imperfeito, a vida é feita de ensaios e aprendizados, é possível que você repita os mesmos delitos do passado. Mas aí você vai no movimento de construção, de aprendizado e de educação do espírito imortal que somos, reparando aquilo até que chega no momento em que você toma consciência. No tomar de consciência, você vai expiar aquilo, ou seja, dissolver negativamente aquilo, de uma forma ou de outra. Depois vem o reparo, que são as ações positivas, em que você se coloca à disposição da humanidade ou em prol de você mesmo, para que você traga o bem que você vai fazer, que vai apagar, na linguagem de Pedro, a multidão de equívocos ou de delitos que você praticou. Isso vai gerar um aprendizado, ou seja, uma saúde, uma cura, uma saúde integral e que vai gerar evolução. Então, um acréscimo de evolução. Essa seria a escolha pelo caminho do perdão. Se você escolhe o perdão como caminho, você vai encontrar, portanto, esse movimento para o mais da sua alma. A gente arrepende-se, nós expiamos, reparamos e evoluímos. Quando você escolhe outro caminho, é o caminho do menos, onde você se culpa, se pune, entra no remorso, ou então no rancor, no caso da mágoa, toxifica-se em problemas psicossociais, relacionais, sociais,
E aí vocês entram nos movimentos ou da depressão, que levam ao suicídio, ou no caso do rancor, do assassinato e da morte daquele que cometeu a ação contra você. Então essa forma de ler o perdão como instrumento de cura passa por essa análise desses dois sentimentos chamados culpa e mágoa, que são duas grandes chagas que na exemplificação que eu dei, ela, portanto, pode passar desse nível de culpa que vai para a margem, mas não se aprofunda no leito do rio, encalhando. A mágoa é a mesma coisa, você se magoou e volta. Pisou no meu dedo, poxa, me magoei. Obviamente, pô, você não viu meu pé embaixo não? Aí você se magoou ali, é normal. Você tá ali numa relação no trânsito, alguém lhe dá uma fechada, você se aborrece, você se irrita, é normal, é legítimo. Você olha assim, pô, fiquei magoado agora. Ou então alguém que fala alguma coisa a seu respeito que não é verdadeira, é maledicência, você fica magoado com aquilo, normal. Mas você se magoa, mas não significa aprofundar no rancor que lhe iria trazer problemas de ordem física. E por que o perdão é algo curativo? Porque justamente quando você perdoa, você simplesmente cria leveza no seu campo mental. E ao criar uma leveza no seu campo mental, você é o primeiro a se beneficiar. E aí na outra passagem do Evangelho, que vai dizer, reconcilia-te com o seu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que ele não lhe entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te coloque na prisão. Essa passagem, portanto, que traz essa visão do reconciliar-te primeiro consigo mesmo, porque vem o termo reconcilia-te. Quando fala reconcilia-te, a primeira parte que deve ocorrer é aqui, reconcilia-te. Eu achei aqui, ipsis verbis, aqui. Reconcilia-te, depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz. Eu falei certinho, não precisava nem ler. E o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Amém vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último quadrante, ou o último ceitil. É a advertência de Jesus para os que desejam viver em harmonia, livres do peso amargo da culpa e ou mágoa. Essa é a passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26 do Evangelho. Então, o que é que quer dizer essa passagem de Mateus que Jesus trouxe? Reconcilia-te. Quando fala reconcilia-te, não há reconciliação fora se você não se reconcilia com você. Reconcilia-te. Primeiro eu me reconcilio comigo, ou seja, me perdoando. O auto-perdão, portanto, é o primeiro caminho para o auto-amor, para a autocura. Não há cura se você não se perdoa. Então, perdoar-se é um passo fundamental para que haja o auto-amor e, portanto, se auto-amando, você se cura de todos aqueles movimentos que acometem ainda o corpo físico, que acomete nossa mente, acomete o espírito, que podemos levar isso adiante. Então, o auto-amor, ou, portanto, o auto-perdão, é um passo fundamental para que nós encontremos a paz interior. O que seria, portanto, isso na exemplificação que eu poderia trazer? Quando vocês, portanto, entram num espaço de reconciliação consigo mesmos, digamos que você cometeu um delito com alguém na sua adolescência. Você perturbou alguém que gerou um sofrimento para aquela pessoa que você perturbou. E ali você, na época, não tinha consciência. Fez e, portanto, estava feito. Cresceu. Cresceu e, ao crescer, você começou a ter um movimento de acréscimo de consciência. Lembrou daquilo que você fez com aquela criança, com aquele colega de escola, bateu em alguém, puxou a cadeira para alguém cair, deu uma rasteira em um coleguinha, ele bateu a cabeça no chão e teve um traumatismo, sei lá, qualquer coisa que vocês tenham feito quando vocês estavam na inconsciência. Aí foi para o acréscimo de consciência, ao invés de lembrar do fato e dizer, poxa, fiz uma besteira, arrepender-se, espiar aquela dor, reparar fazendo atos de amor para a sociedade e não repetir, vocês entram na toxicidade. Então não vai adiantar você ir pedir perdão ao outro, aquele amigo que cresceu ao seu lado, você sabe onde ele mora, se você primeiro não se perdoa. O que é o chamado? Eu olho para aquilo e digo, ok, era o que era possível naquele momento. Eu cometi um delito grave, estou me sentindo culpado, mas eu não vou permitir que essa culpa se toxifique em mim não, que vire um rancor, ou melhor, que vire um remorso. Não vou permitir. Eu vou ficar no meu espaço do arrependimento e vou tentar reparar com ele pedindo desculpas. Só que não adianta se pronunciar para o outro, pedir desculpa, ou melhor, reconciliar com o outro, se você não se reconciliou com você. Então o movimento interno é o primeiro passo. E para isso é preciso olhar para dentro. É preciso fazer o mergulho interior, do autoencontro,
do autoconhecimento, do autodescobrimento, para perceber em que lugar em você aquilo ainda está incomodando, para que você possa fazer o movimento para fora, só há despertar de consciência quando você faz o mergulho interior. E ali você percebe que, portanto, foi uma coisa que não era legal. E o processo de transformação é um processo psicodinâmico, ele se dá naturalmente quando você começa a reconhecer suas sombras, reconhecer o que está dentro, no obscuro do seu inconsciente, você passa a devassar ele através do movimento de meditação, de olhar para dentro, eu não vou me estender sobre isso, você automaticamente começa a entrar nesse movimento de expansão da consciência. Daisy, por favor, volte aqui, que Daisy está aqui por trás me ajudando. Essa porta, amor, ia bater de uma forma avassaladora, e o vento veio e de repente eu vi que seria muito inoportuno. Bateu aqui também. Então, quando a gente, portanto, está nesse movimento de olhar para dentro, você simplesmente encontra aquilo que vem incomodando, mas você não tenta tirar porque você precisa se livrar para mostrar na sociedade que você é uma pessoa boazinha, que você é uma pessoa que não se magoa, que você é uma pessoa que perdoa todo mundo. Não, isso é hipocrisia. O verdadeiro movimento de transformação é aquele quando você reconhece-se na sua pequenez, na sua humanidade, na sua sujeira, na sua limitação, como ser perfectível que somos, nesse movimento de autoencontro, e ali você naturalmente passa a não usar das máscaras para representar socialmente aquilo que você não é. E aí você está sendo mais verdadeiro com aquilo que você ainda está. E nesse espaço de consciência, você pode ter um movimento de transformação, que ele é psicodinâmico. Ele se dará no movimento de acréscimo que vocês vão tendo, do encontro que vocês vão tendo consigo mesmo, do autodescobrir-se, do autoconhecer-se. O que é que eu quero dizer? A partir do momento que eu encontro esse movimento que me incomoda, que eu despertei, eu me prontifico ao outro. E ao ir para o outro, eu vou dizer, olha, realmente eu cometi um delito. Eu sei que você está magoado comigo, aí é o problema do outro. A mágoa do outro é problema do outro. Aí você vai dizer, olha, eu peço, lamento, nem falo desculpe-me, me desculpe, porque me desculpar é um termo que a gente repensa, porque você pede que o outro faça um movimento interno de tentar lhe desculpar. É você fazer o delito e ainda querer que o outro lhe desculpe. Não seria a palavra mais adequada. A palavra mais adequada seria assim, eu sinto muito, porque você realmente sentiu que cometeu um delito, que prejudicou alguém, então você passou a se conhecer, olhando para dentro, aquilo lhe trouxe uma culpa que não se toxificou e você, portanto, diz assim, sente muito mesmo, é verdadeiro, é genuíno, você vai ao outro assim, eu sinto muito por eu ter feito aquilo com você, aquilo é um momento meu de inconsciência total, mas agora eu acresci consciência e percebo que não foi uma coisa tão leve, tão expansiva para a nossa relação. Se você diz isso ao outro e o outro diz assim, não lhe perdoo, não, eu não vou desculpar, não, aí eu vou falar, eu lamento. Eu sinto muito também que você não se libere da mágoa e permita que a mágoa se toxifique em você, gerando um rancor que você poderia não ter. Eu preciso dizer isso. Isso estaria dentro de mim, na minha reflexão, daquele que já se conhece, que já está se encontrando e que não vai ficar bajulando o outro porque o outro desculpe de qualquer jeito. O outro é o outro. É como disse o Sartre, nós não podemos mudar aquilo que fazem conosco, mas podemos fazer diferente, mas podemos escolher fazer diferente conosco do que fizeram conosco. Ou seja, o que fazem conosco é o que eles podem fazer. A gente não pode mudar. Aquilo que o outro nos faz, cabe ao outro resolver. O que pode é eu, comigo mesmo, não deixar ser o efeito do que nos fizeram. E é o que nós vivemos. Nós somos muitas vezes o efeito do que nos fazem, daquilo que nos causam de coisas que nos desagradam. A gente fica sendo o efeito disso o tempo todo. E por sermos o efeito disso o tempo todo, nós vivemos refém da condição externa e não das condições que nós poderíamos buscar internamente, buscar a nossa paz no nosso mundo íntimo, não querendo buscar paz exteriores, pedindo que os outros nos desculpem ou que mostrando um personagem bonzinho que tem que ser aceito por todo mundo e, portanto, se você não estiver sendo aceito, você não está em paz consigo mesmo, você perde a sua paz, perde a sua felicidade, perde a capacidade de evoluir. Então, quando o outro não nos desculpa, quando o outro não resolve sair da mágoa, o problema é do outro. Então aí vai ser a máxima de Mateus, que Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário, então eu reconciliei comigo mesmo, depois eu me reconcilio com o meu adversário, para que ele não lhe entregue ao juiz, que aí o juiz a gente vai fazer uma visão psicológica transpessoal, seria o tribunal da nossa própria consciência, não é um juiz externo, para que ele não entregue ao oficial de justiça, que seriam, nessa imagem, seriam os engenheiros e os planejadores reencarnatórios
nessa imagem poderia ser, como o Alberto Almeida traz, seriam esses preparadores, planejadores reencarnatórios em alguns casos, para que esse oficial de justiça, que seria esse planejador, não lhe coloque na prisão, que seria o corpo, o retorno ao corpo físico, para o devido reajuste, o devido reparo daquela transgressão. Então, reconciliar-se consigo mesmos é o primeiro passo para que não tenha que passar por isso, por uma consciência de culpa que lhe toxificou no remorso, para que o outro, você tem que pedir perdão ao outro, e o outro não lhe perdoando, ele fique na mágoa dele, e aí ele, porventura, cria um vínculo de animosidade com você, e você tenha que voltar para reparar aquilo de uma forma ou de outra, e aí de forma ou de outra você entra em processo de desequilíbrios psíquicos, e aí vem as doenças, e não entende por quê o adoecimento. É verdade que a gente vai chegando à finalização, e nesse final é importante também trazer algumas informações para vocês entenderem do que não é o perdão. Isso está na obra Auto Perdão de Rossandro. Por exemplo, o que não é perdoar? Porque as pessoas confundem. Perdoar significa esquecer o delito? Não. Perdoar significa não sentir dor? Não. Perdoar significa não querer que o outro seja punido nas leis humanas? Não. Isso tudo não tem nada a ver, porque você só esquece se você tiver uma demência de Alzheimer, porque eu vou lembrar sempre daquilo que eu fiz lá atrás, ou do que me fizeram, desde que eu não perca a minha memória nessa encarnação. Eu vou lembrar sempre do que eu vivi na relação com meus amigos, com os meus colegas, tudo isso vai ficar no meu inconsciente guardado e nas minhas memórias. E a gente tem lembranças daquilo que está no inconsciente pessoal, da infância e adolescência. Então, ele vai dizer, perdoar não é esquecer, só esquece se você tiver uma demência. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Eu não significa que eu vou aprovar o que o outro fez comigo. Não, isso não é perdoar. Perdoar não é permitir o erro. Ou seja, não é conivir com o erro. Perdoar também não é esperar o pedido de perdão do outro. Não. O outro fez o que fez, não significa que perdoar não é esperar um pedido de perdão da outra pessoa. Isso também não é perdoar. Perdoar também não é pagar, não é parar de sentir dor. Um exemplo que a gente traz é um cara vai acidentado num trânsito, ele é atropelado, ele fica paraplégico. E ele vai ter uma dor lancinante a vida inteira. A vida inteira com aquela dor neuropática e que ficou na cadeira de roda. Ele não vai deixar de sentir dor pelo acidente, mas ele pode perdoar o outro. Significa dizer ao outro, ok, você fez o que era possível, eu não vou carregar em mim a mágoa, nem o rancor, porque eu não vou me toxificar. Eu prefiro trabalhar o caminho do perdão, que significa doar por inteiro, ou seja, amar até aquele que nos agride e que foi feito um ato. Quantas pessoas fazem isso? Mães que perdem os filhos e que têm a capacidade de ir na prisão perdoar o assassino dos seus filhos. Eu não tenho esse nível ainda. O Papa, que tomou o tiro de um cara que tentou tirar a sua vida, ele foi na prisão e perdoou de fato o que tentou atentar contra a vida do Papa. São pessoas que passam no mundo que já tem esse grau de desapego, ou melhor, de não entrar no movimento de se magoar com o que os outros nos fazem, porque o outro é o outro, ele vai fazer o que ele pode, o que está no nível de consciência dele, o que cabe a gente não deixar ser o efeito do que fazem conosco. Esse é o grande chamado. E esse movimento, portanto, do auto-perdão, que na frase ou na passagem de Mateus, ele vai nos levar a esse movimento do encontro consigo próprios, o encontro conosco mesmos, porque nos encontrando no nosso mundo íntimo, nós não vamos ter nem que trabalhar esse movimento de ter que perdoar, porque o perdão fora significa você ter que gerar todo esse movimento de alma. O melhor mesmo é nem se melindrar, o melhor seria nem se magoar, porque a gente não se magoando, não vamos ter nem o tempo, nem o desprazer de ter que se movimentar para ter que perdoar o outro. Você já vai para o espaço de, olha, nem me magoou, o que o outro faz, não é dizer assim, o que vem de baixo não me atinge, não é isso. É entrar no movimento de alma tamanho, de compreensão, de entendimento, de que o outro é o outro humano comum imperfeito, como eu também sou comum humano imperfeito, e ele só pode me dar aquilo que ele tem. Não ser o efeito significa não sintonizar com o mal, não sintonizar com o que o outro nos faz, para que assim a gente possa criar uma imunidade, não tendo assim que fazer esse movimento que é de ter que perdoar o outro. O ideal seria esse, nem ter que se magoar. Então ele vai finalizar com outras exemplificações que o perdão também não é confiar no outro. Não significa confiar no outro. Perdoar nem sempre é reconciliar também. Como o exemplo que eu dei, eu me reconciliei comigo mesmo, só que o outro não se reconciliou comigo, porque ele continuou magoado. Se ele continuou magoado, o problema é dele. Então perdoar não significa sempre se reconciliar, porque reconciliar significa que o outro tem que sair da mágoa.
Mas o reconciliar-se consigo mesmo, esse é um passo importante e que só se dá com auto-perdão. E o esquecimento é quando ele fala que perdão não é confiar. Esse exemplo é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa abusou da sua filha. Ok. Abusou, a filha cresceu, ela resolveu perdoar o pai. Ou seja, não criar mágoa, não ficar no rancor e resolveu se reconciliar consigo mesma e ao mesmo tempo com o pai não carrega mais mágoa nenhuma. Mas ela cresce, tem uma filha e ela vai viajar para o exterior. E aí vai perguntar ao psicoterapeuta, você acha, Flávio, que eu deveria deixar minha filha de 10, 12 anos, 9, 10 anos com com o vô? Não. O perdão não significa confiar que o vô não vai repetir o delito. Significa que entre vocês dois, houve o perdão. Mas, na verdade, você não tem que necessariamente entrar no movimento de confiança com o outro. O outro pode repetir o mesmo delito com sua neta. Então, você vai, de uma forma ou de outra, ficar precavida com o outro, que ele pode repetir o delito. Assim é o que não é o perdão. Então não significa confiar, não significa esquecer, não significa que se reconcilia, não significa parar de sentir dor, não significa permitir que o erro continue se perpetuando. Nada disso é perdoar. Perdoar não é isso, ok? Então, dizendo que não é o perdão, vocês poderão compreender, dentro de tudo que eu falei até aqui, o que seria o perdão. Então, já estamos no tempo que é o tempo que é razoável para a gente poder fazer uma preleção que seja palatável. Existem muitas outras informações, o tema é um tema que eu gosto muito, porque é um caminho que eu tenho feito para dentro de mim, de me perdoar dos próprios delitos que eu pratiquei nessa vida, em outras encarnações, algumas lembranças de vidas passadas em regressão, que a gente vai tendo acesso ao passado delituoso de iniquidades e de dores. Mas esse caminho do reconciliar-me comigo mesmo foi o grande passo que eu estou dando para depois poder, com aqueles que me cometeram algum delito e que eu fiquei porventura guardando mágoa, eu ter a capacidade também de perdoar aqueles que fizeram isso. Mas não adianta eu querer ir para fora perdoar ninguém que me faça alguma coisa ou que me fez, sem antes conseguir me reconciliar com a minha própria consciência de culpa. Então o chamado, meus irmãos, é esse. Vai para dentro. Olha para dentro de vocês e percebe em que lugar vocês estão se limitando, vocês estão se violentando, vocês estão se restringindo para não ser a contribuição que vocês vieram ser para o mundo. Esse processo, portanto, que estamos vivendo, do chamado da pandemia do ir para dentro, é o movimento de vocês olharem para esses movimentos de alma que estão levando vocês para o menos, vocês entrando em contendas, entrando em intolerância, em irritabilidades desnecessárias, em impaciências, em movimentos de competição. Esses processos que nos levam para o menos, eles deveriam ser aquilo que vocês deveriam estar se preocupando, muito mais do que com o morrer do corpo físico, porque nós espíritas sabemos que a morte não existe. E o que é que adianta morrer atormentado e chegar no plano espiritual levando todas essas movimentações que nos levam para o menos da nossa possibilidade, quando vocês poderiam usar o confinamento, o isolamento social, para começar a olhar para esse movimento interno, onde nós estamos, onde queremos chegar, porque o Espiritismo chama para esse processo de saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. O nosso fanal é a perfeição, o nosso fanal é a bem-aventurança, é a iluminação, mas não há quem alcance a iluminação se não passarmos pelo movimento do autoconhecimento, do autodescobrimento, da autotransformação, para que assim nós alcancemos essa tão sonhada autoiluminação. Então façam isso, o movimento do perdão, o perdão a si próprios, porque perdoando a vocês, conseguirão, quem sabe, um dia perdoar ao outro. Nessa proposta, portanto, nós finalizamos fazendo assim, mais uma vez, o agradecimento ao nosso querido amigo Celso Seara, que nos convidou a falarmos no aniversário do Centro Espírita Confraternização Espírita Baiana, que é o nome da instituição, e que, portanto, hoje completa 83 anos de existência, quando foi fundado em 20 de maio de 1937. Assim, nós nos despedimos, agradecendo a atenção de vocês e que aqueles que, porventura, estiverem ainda carregando em seus corações a mágoa ou a culpa, experimentem, perdoarem-se dos delitos praticados e que aquilo que fizeram a vocês também liberte. Não carregue mágoa, porque quem carrega mágoa carrega lixo mental. Não queiram ser aqueles que carregam a Tupperware cheia de sujeiras para que vocês não levem a toxicidade na vida de vocês, gerando, portanto, as doenças do corpo e assim vocês não encontrem o caminho da paz, o caminho da cura, o caminho da autocura e que só pode ser feito através do auto-perdão
e do alto amor. Muito obrigado e que Jesus fique com vocês e parabéns mais uma vez ao Centro Espírita e que tenha longa vida levando consciência para toda a comunidade baiana e a comunidade soteropolitana lá no bairro de Nazaré, precisamente onde ele está colocado. Que assim seja, Senhor, que Jesus nos ampare e nos guie.